A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 6, que traz como título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. Você que está acompanhando aí as lições da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2018, já está aí por dentro do assunto, sabe que estamos estudando as parábolas e na aula anterior nós estudamos aí a parábola da ovelha perdida, né, e da dracma perdida. Então essas duas parábolas foram estudadas na lição número 5 e agora na lição número 6 a gente retorna ao tema oração, que já foi estudado, por exemplo, na lição número 4, que falou lá da perseverança na fé em oração, né, que é a parábola do juiz iníquo ou a parábola da viúva persistente. Então a gente volta a esse tema. Por que eu estou citando essa parábola? Porque essas duas parábolas são contadas no mesmo capítulo de Lucas. Então, para que você possa compreender melhor a parábola do fariseu e do publicano, você tem que compreender bem a parábola do juiz iníquo. Então é continuação, praticamente continuação, tá dentro do mesmo capítulo e tratando aí de temas muito parecidos. Então uma regrinha básica para interpretar as parábolas é você ler todo o contexto, não somente o texto em si que a gente está estudando da parábola, mas o contexto diz muita coisa. E a gente já viu aí essa parábola do juiz iníquo. Então, essa lição número 6, ela vai falar de oração, mas ela vai falar também, né, de sinceridade e arrependimento diante de Deus, que é o tema aqui, né, que foi bem colocado esse tema. Só que tem um tema também que eu vou explorar um pouco mais, além da revista. Eu sempre trago um conteúdo a mais, né, eu pesquiso, leio livros e vejo algo a mais que a gente pode explorar aqui. E de acordo com o livro do Snodgrass, Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, ele deixa bem claro lá que o tema do desprezo, né, pelos pecadores também está aqui, né? Ou seja, aquele fariseu ele desprezou aquele publicano. No lugar de se aproximar dele, de tentar ajudar ele, o que ele fez foi simplesmente desprezar o próximo. Então o que adianta a pessoa querer guardar todos os mandamentos, seguir todos os pré-requisitos, mas não amar o próximo? Então esse tema também está dentro dessa parábola, a gente tem que falar dele. Então a gente vai explorar algo a mais aqui nesse sentido dentro dessa lição. Então eu vou fazer aqui a interpretação da parábola e vou com certeza seguir, né, o ponto de vista do escritor da revista, né? Quem acompanha os comentários do EBD em Foco sabe que a gente segue exatamente o que está dentro da revista e trazendo aplicações práticas e um conteúdo profundo. Essa aula aqui vai ser ministrada no slide em PowerPoint, que você pode entrar, baixar esse slide, modificar do jeito que você quiser e usar na sua igreja. Esse é o objetivo, que você possa ter aí um recurso didático visual para usar na sua igreja, né? E além dos slides, a gente tem subsídios, comentários, cursos, tem vários conteúdos que você pode encontrar dentro da plataforma do EBD em Foco. Basta digitar no navegador o site aí, ou basta clicar no link na descrição do vídeo, que vai estar o site do EBD em Foco, que você pode acessar o conteúdo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Lá tem WhatsApp, tem e-mail que você pode entrar em contato. Então vamos começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz o seguinte: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. É bem interessante essa passagem do capítulo de Mateus, né? Apesar de nós darmos aqui a parábola de Lucas, em Mateus tem um contexto aí que dá para aproveitar, porque está falando de humildade. Essa parábola está dentro de um contexto que fala de humildade. Verdade prática: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Então aqui é algo muito sutil, né? Se perguntar assim: você é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa arrogante? Não, não sou não. Ninguém se considera orgulhoso e arrogante, mas a pessoa acaba sendo, e todos nós estamos sujeitos a esse erro. Essa parábola que a gente vai estudar aqui, ela foi contada para o público em geral, e Lucas deixou bem claro lá: há uns que confiam em si mesmo,
seja, essa parábola não foi contada somente para os fariseus. Pelo fato de ter um fariseu na parábola, tem gente que pensa que ela foi contada somente para os fariseus. Não! Isso aqui, quando Lucas escreveu esse texto, ele escreveu para os crentes da igreja primitiva. Jesus contou em um público que tinha fariseu, saduceu, tinha os seus discípulos, tinha uma grande quantidade de pessoas, uma diversidade de pessoas. Então essa parábola não foi somente para os fariseus, foram para nós também, era escrita para nós também. Ou seja, Jesus contou essa parábola para nós. Será que eu tenho que olhar e falar assim, será que eu estou nessa posição de querer confiar em mim mesmo, de arrogância, de chegar diante de Deus e me exaltar pelos meus méritos, né, pelos meus feitos? Então eu tenho que fazer essa análise. Então essa parábola ela fala com todos nós. Está registrada em Lucas 18, de 9 a 14. Eu vou pular aqui essa leitura para a gente ganhar tempo no vídeo, ela é muito importante, faça essa leitura. Eu recomendo você fazer em várias versões diferentes da Bíblia para você entender melhor. Aqui estão os objetivos, eu também vou avançar aqui para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Introdução. Vamos lá. Talvez a parábola do fariseu e do publicano seja uma das mais conhecidas. Ela mostra que a dependência humilde diante de Deus, em vez de justiça própria, é a base para a resposta de oração. Então tem muita gente que se pergunta, né, será que eu estou... por que a minha oração não é respondida, né? Será que essa pessoa está orando da forma correta? A gente tem aqui, né, dois homens, um que tem uma posição de humildade e outro que exalta a justiça própria. Ou seja, a dependência de Deus é vista na vida daquele publicano, mas não é vista na vida do fariseu. Então a gente tem uma parábola que ela é chamada, até eu vou falar um pouco aqui dessa parábola, que ela é chamada de parábola narrativa indireta simples. O que isso significa? Significa assim, que o tema tratado na parábola está dentro da parábola. Tipo, a parábola ela fala de oração, ela fala da questão de arrogância, né, uma oração arrogante, e do outro lado um contraste, uma oração que se humilha, né, humilde, e o resultado dessa oração. Esse é o tema que a parábola trata, e esse tema está dentro da própria parábola. Por isso que ela é indireta simples, ou seja, não tem assim um outro domínio para explicar a parábola. Como, por exemplo, a parábola da dracma perdida, que a gente estudou. Né? A parábola da dracma perdida não está tratando de dracmas perdidas. Ela não está tratando desse tema. Ela está tratando da alegria quando um pecador é encontrado. Né? Então, assim, a parábola em si tem dinheiro, tem uma mulher que perde a dracma, né? Perde esse dinheiro. Mas o ensinamento que Jesus quer passar é da alegria de Deus, né? E a alegria que as pessoas têm que ter também quando um pecador se converte. Esse é o ensinamento, ou seja, o ensinamento é um e a história é outra. Ou seja, ele usa a história para ilustrar esse ensinamento. Então tem dois domínios. Na parábola do fariseu e do publicano é diferente. O tema que Jesus quer ensinar está dentro da parábola. O que é que Jesus quer ensinar? Sobre oração, né? Já falei os temas aqui, e esses temas estão dentro da parábola. Por isso que é indireta simples. Essa é a diferença dessa parábola para que a gente estudou na semana passada. Muitas pessoas acreditam que Deus deve responder suas orações com base naquilo que elas fazem para Ele. Então tem pessoas que primeiro, elas começam a pensar que a salvação é pelas obras. O primeiro erro é por aí. Então a pessoa acha que o fato dela ser boazinha, praticar boas obras, isso vai fazer com que ela seja salva. E aí ela começa a se exaltar diante de Deus. Esse pensamento de salvação pelas obras, infelizmente, está na mente de muitos crentes. Muitos que estão na igreja e não são salvos, porque estão acreditando, pensando que o seu próprio esforço vai lhe salvar. Contudo, a lição de hoje nos ensina que Deus quer que nossas orações sejam permeadas de sinceridade e arrependimento. Ou seja, não somente a minha oração, mas toda a minha vida, o meu comportamento tem que ser na dependência de Deus. Né? E isso é refletido nas nossas orações. Então, as nossas orações, elas refletem quem nós somos, né? Como nós vivemos. Então, a oração daquele fariseu reflete a sua vida na prática, o que ele fazia na prática, o pensamento que ele tinha de Deus, a mentalidade que ele tinha de Deus. Né? E a oração daquele publicano refletia também o que ele fazia, como que ele tratava Deus, como ele entendia Deus. Então um tem um entendimento errado e o outro tem um entendimento correto. De acordo com a sua oração,
reflete o seu comportamento. Da mesma forma, a gente olha para nós. As nossas orações vão refletir o nosso comportamento. Se a pessoa é uma pessoa arrogante, que acha que é boa, que faz boas obras, que deve ser aceita diante de Deus, quando ela for orar, ela vai expressar isso. E a oração não vai ser uma oração verdadeira, vai ser uma oração arrogante que não vai ser ouvida por Deus. Por outro lado, se tem uma pessoa que reconhece que é pecador, que é falho, que é carente da misericórdia de Deus, essa pessoa vai refletir isso nas suas orações. Quando oramos a Deus, devemos confiar em quem Ele é e não em quem nós somos. Toda a glória e a honra é dada a Ele. A gente tem que exaltar Ele, não a nós mesmos. Ou seja, nós somos pó, não somos nada. Nós exaltamos a Deus. Jesus, ele ensinou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que reconhecem a sua real condição diante de Deus. Quem são os pobres de espírito? Aqueles que sabem que são falhos, que são pecadores, que precisam da misericórdia de Deus. Esses são os pobres de espírito, esses são bem-aventurados. Interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Vamos entrar aqui na parábola e vamos falar um pouco sobre o fariseu. Quem era o fariseu? A gente fala tanto de fariseu, vamos entender sobre esse personagem. Ele pertence aí a uma das principais seitas dos judeus, ou seja, uma classe ali dentre os judeus. Tinham várias classes de pessoas, e eles eram mais numerosos do que os saduceus. Então tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os zelotes, tinha os herodianos, tinha os essênios, e tinha os samaritanos também, que já estava separado ali, era outra região. Então, mas eram povos que viviam na época de Jesus e compartilhavam da mesma religião, ou seja, eram todos judeus, mas cada um tinha um ponto de vista diferente. É parecido como nos dias de hoje. Tem o cristianismo, mas tem os católicos, tem os evangélicos. Dentro dos evangélicos tem o adventista, tem o assembleiano, tem o presbiteriano, tem o batista. Ou seja, cada um enfatiza uma coisa. Então, os fariseus, eles enfatizavam a questão da lei. Eles queriam ser rigorosos com relação à lei, mas como eles queriam adaptar a lei para a realidade deles, então eles seguiam a tradição dos anciãos. Então a tradição dos anciãos era uma tradição oral, que depois se tornou escrita, mas que essa tradição era uma interpretação da lei. Então eles interpretavam a lei e falavam: nós temos que seguir isso aqui. Então eles eram pessoas que realmente se esforçavam para fazer a vontade de Deus e guardar a lei. Só que eles esqueciam das coisas mais importantes. Mas olha só aqui um exemplo da questão da tradição. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Olha só, Mateus 15, 1, 2. Então a gente vê várias passagens onde eles citam essa questão das tradições, tinham que lavar as mãos. Então tinha vários rituais que a gente vai citar mais na frente. Vamos guardar isso aí um pouco mais para frente. Fariseu significa separado. Eles eram considerados o que? Separavam, porque se separavam dos outros povos e se separavam dos outros judeus. Por quê? Porque, de acordo com o contexto histórico daquela época, a região da Judéia estava sob o domínio de Roma. E os fariseus não aceitaram isso em hipótese alguma. Então, desde do ano 160 a.C., que começou ali ter algumas revoluções entre o povo judeu, porque eles não queriam ser dominados por outros povos, os fariseus eles meio que surgiram nessa época aí. Ou seja, eles não aceitaram em hipótese alguma que outros povos dominassem sobre eles. Então eles meio que se separaram. E a maioria do povo acabava concordando, aceitando. Os saduceus, por exemplo, conseguiam cargos políticos, tinha até amizade com o pessoal de Roma, tinha uma parceria com Roma, com o Império Romano. Mas os fariseus não, eles não aceitavam, eles eram nacionalistas. Nós somos filhos de Deus, nós somos judeus, filhos de Abraão, e nós vamos seguir aqui os nossos princípios e não vamos abrir mão deles. E de certa forma eles não estavam errados, eles estavam certos. Era um grupo que tinha um bom pensamento, eles não queriam compactuar com o que o Império Romano fazia ali. Eles observavam as práticas de forma minuciosa, lavavam as mãos para as refeições, voltando um pouco aqui à questão
da tradição dos anciãos. Eles lavavam os copos, as taças, porque assim, era considerado impuro, né? Então se tu não fizesse isso, estava comendo algo impuro, enfim. Pagavam o dízimo de tudo, eram rigorosos, até as coisas que eles achavam, o tempero, tudo, né? Eles pagavam o dízimo e observavam o sábado, né? Rigorosos. Se tu carregasse uma cama, como acontecia nos milagres de Jesus, alguém que é curado, carregava uma cama, era sábado, e tá quebrando o sábado. Eles não olhavam para o fato da pessoa estar sendo curada, estar sendo abençoada. Então qualquer coisa que a pessoa fizesse no sábado, eles estavam lá para criticar, para apontar, porque estava quebrando o sábado. Né? E aí, por último, né, o que fica claro é que eles esqueciam do espírito da lei, que é o amor ao próximo. Então a gente observa que eles guardavam várias coisas que estavam além da lei, estavam além, né? Tipo, na lei não está mandando lavar as mãos, lavar os copos, isso não está na lei, né? Isso não está na Torá, né? Os saduceus, por exemplo, eles já seguiam a lei de acordo com a lei de Moisés. Os saduceus se esforçavam para seguir o que estava na Torá, lá no Pentateuco, estava lá em Deuteronômio, Levítico, ou seja, está escrito lá. Já os fariseus, eles iam além da lei, esse era o problema deles, que eles começaram a criar leis que nem eles mesmos suportavam, né? Ou seja, eram cargas que eles não suportavam. E aí por isso que eles esqueciam do amor ao próximo, que é o caso desse fariseu nessa oração, que ele despreza o publicano, né? Então ele se exalta e despreza o próximo. Próximo subtópico, o publicano. Vamos falar agora desse personagem aqui. O publicano, geralmente, judeus, eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. Olha só a situação desse homem. Era judeu, fazia parte ali do povo que acreditava no Antigo Testamento, seguia os mandamentos. No entanto, eles trabalhavam para os romanos. Os judeus consideravam os publicanos traidores, ou seja, seus próprios irmãos. Eles eram traidores e apóstatas, porque eles trabalhavam para esse império romano que abusava do povo, né, que oprimia o povo. Então, o povo naquela época sofria uma opressão muito grande, né, trabalhavam muito nos plantios e ali na sua colheita já tinha que pagar imposto altíssimos, então quase que 30% a 40% do que eles colhiam era para pagar imposto. Então as pessoas viviam numa opressão muito grande, era uma pobreza muito grande, e estava lá, né, os próprios judeus cobrando imposto dos judeus. Então por isso que eles eram mal vistos, eram julgados como pessoas de vil caráter, né? Ou seja, muitos extorquiam quantias de dinheiro para o seu próprio povo. O que acontece? Eles às vezes cobravam além daquilo que não era para cobrar. Isso a gente observa, por exemplo, em Zaqueu. Eu vou falar um pouco de Zaqueu mais na frente, mas Zaqueu era um publicano, e Zaqueu ele diz que se ele tivesse roubado alguma coisa, ele ia restituir, né? Parece que 4 ou 5 vezes mais, que é de acordo com a lei. Então isso acontecia muitas vezes, né, que os publicanos faziam isso, eles cobravam além e roubavam do próprio povo. Os publicanos sempre eram classificados entre pecadores, e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, olha só, classificados sempre como pecadores, e as meretrizes, ou seja, as prostitutas. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21:31. E eles eram tidos também como assassinos, ladrões, eram tidos como pessoas da pior classe da sociedade. Então ninguém gostava dos publicanos, eram realmente excluídos. E o Evangelho de Lucas, como eu já venho falando em aulas anteriores, ele enfatiza esse amor que Jesus tem por essas pessoas excluídas, porque Jesus entende que essas pessoas é que precisam, né, do Evangelho, elas que estão, né, afundadas no pecado e precisam se arrepender, elas reconhecem que são pecadoras, né? Então Jesus está sempre ali com essas pessoas que realmente abriram o coração e falam: não, eu sou pecador e eu preciso da graça de Deus na minha vida. Então Jesus sempre está ali conversando, comendo e andando com essas pessoas. O povo murmurava pelo fato de Jesus comer com eles. E realmente isso acontecia, né? E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E olha só a crítica que eles fazem, né? O mestre de vocês não é o Messias prometido? Por que ele está sentado com quem não presta? E o próprio Jesus fala, né? Quem precisa
de médicos são os doentes e não os sãos, né? Então ele está ali com aqueles que reconhecem que são pecadores, enquanto os fariseus, de outro lado, mesmo sendo pecadores, não fazem esse reconhecimento, né? E os publicanos, as prostitutas e dentre outros povos lá estrangeiros estavam reconhecendo que eram pecadores, e por isso Jesus estava sentado à mesa com eles. Isso tem um significado muito profundo, sentado à mesa com Jesus. Mas vamos avançar aqui. Chama a atenção o fato de Jesus ter escolhido um publicano, Mateus, para segui-lo e torná-lo seu apóstolo. Então, o texto de Mateus aqui 9:9 vai dizer que ele estava na alfândega, né? Ou seja, estava coletando o imposto. E ali Jesus chama Mateus. É claro que se Mateus ali ele fosse um desses publicanos que roubava dinheiro, que desviava dinheiro, que cobrava mais, com certeza ele se arrependeu e deixou essa prática, quem sabe até deixou de ser um cobrador de imposto. A gente sabe que depois ele virou um pescador de homens, né? Então ele deixou de ser um cobrador de imposto e foi pregar o evangelho. Terceiro subtópico, a oração. Vamos falar um pouco aqui da oração desses homens, né? Os judeus da cidade de Jerusalém tinham o costume de fazer orações em algumas horas costumeiras, 9 da manhã e 3 da tarde. Era o horário do sacrifício e também da queima de incenso. Então tinha uma área do templo onde eles se reuniam para ver o ritual e ali orar, né? E ali eles apresentavam a vida deles em oração. Então o sacrifício ele sempre era vinculado à questão da oração. E um fariseu e um publicano sobe ao templo para orar na mesma hora. Então provavelmente os dois foram ali oferecer sacrifício. É bem provável que a parábola não se estende nesses detalhes. Mas a realidade daquela época é que eles não iam somente orar, mas eles levavam um animal para o sacrifício. O fariseu, como vimos, era tido como um homem que cumpria a lei com rigor exemplar. Então o fariseu ele estava ali procurando cumprir a lei, e por outro lado o publicano era considerado uma pessoa pecadora e de vícios. Então a gente tem um contraste, duas pessoas que, né, são contrários um da outra aí, e essas duas estão orando no templo. Então vamos aqui agora para o segundo tópico. A gente entendeu quem é o fariseu, a gente entendeu quem é o publicano, e a gente entendeu que o que eles estão fazendo. Eles estão no templo, provavelmente levaram o sacrifício, e no momento ali da queima de incenso eles estão fazendo as suas orações. Os dois se encontram em pé, né? Só que diz que o publicano se encontrava um pouco longe, um pouco mais afastado, provavelmente num local onde ficavam as pessoas que eram consideradas imundas. Mas de certa forma os dois tinham acesso ao templo. Vamos falar um pouco agora da hipocrisia do fariseu. Vamos focar um pouco nele agora. A postura do fariseu no momento da oração. Inicialmente, a parábola contada por Jesus se detém no fariseu. A ênfase é no fariseu. O fariseu prostou-se em um lugar isolado e ali orou. Então ele foi para um local e ali ele ofereceu uma oração a Deus. Essa oração, né, como eu já falei, é bem ali no momento do sacrifício e da queima de incenso. E a gente observa que juntamente ali com ele ora o publicano, mas vamos falar dele mais na frente. O texto enfatiza a posição distinta e separada do fariseu. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Mateus 6,5. Uma citação de Mateus aqui, que abre um pouco a nossa mente com relação ao objetivo das orações dos fariseus. Eles queriam ser vistos pelos homens. Eles oravam em pé nas sinagogas, nos templos, enfim, nas esquinas. De fato, orar em pé não tem problema nenhum. Não tem problema orar em pé. Né? Falar assim, orar em pé foi algum erro dele? Não. Isso aí não tem problema. Né? Mas o objetivo da oração é que está o problema. Ele ora, né, como todos os judeus, e erguidos, de cabeça levantada, com as mãos para cima. Isso aí não tem problema. Jesus, quando vai multiplicar os pães, levanta a cabeça para os céus e fala, né, Pai, eu te agradeço. Então, assim, a priori, né, essa posição aqui não tem nenhum tipo de problema na oração, na posição dele. Ele agradece a Deus, o que também parece que não é nenhum problema, pois era a fórmula normal de uma oração. Ó Deus, graças te dou, Lucas 18:11. Né? Então, isso era comum entre os judeus, começar uma oração agradecendo a Deus. A oração do fariseu até o presente momento é uma oração
que está dentro da normalidade, nada demais. O próprio Jesus começa as suas orações agradecendo a Deus. Esta é a forma básica, né? Ou seja, uma oração de louvor e agradecimento a Deus. Isso acontece nos Salmos de Davi, enfim. Então ele começa a oração da forma correta. O fariseu, antes de tudo, agradece a Deus por estar isento de vícios e dos outros homens. Aqui começa o problema. Porque ele fala assim: porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Aí ele começa a desprezar o próximo. Aquele que estava próximo, aquele que poderia ser o seu amigo, aquele que está ali com ele oferecendo sacrifício, ele começa a desprezar, porque ele se coloca numa posição superior, ele se acha melhor do que os outros. Aqui que está o problema da oração dele. O desprezo. Como é que você vai chegar diante de Deus, vai falar que você faz isso, isso e aquilo, e quando a gente lê lá em Deuteronômio, capítulo 26, de 12 a 15, fala lá que o judeu tinha que dar o dízimo, ele tinha que oferecer o sacrifício, é como se tinha que jejuar. Então é como se o fariseu tivesse simplesmente dizendo: Deus, eu estou cumprindo tudo que está na tua lei, eu faço tudo que a lei manda. Ele só falta falar assim: Deus, leia Deuteronômio 26 que você vai saber que eu só estou cumprindo o que está lá. Só que a ênfase aqui está no desprezo. A oração dele, o problema aqui maior, é claro, a gente vai falar um pouco desse egoísmo, dele colocar ali, se achar justo. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Mas nesse momento o problema que a gente vê na oração é que ele começa a desprezar o publicano. E em seguida, porque é rico em obras meritórias. Ou seja, agora ele começa a falar o que ele faz. Eu cumpro isso, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ou seja, eu sou muito bom, Deus. Tu não vai ter um servo melhor do que eu. Então isso aqui cabe uma reflexão para nós. O que a gente... Muitas vezes a gente não faz essa oração. Mas dentro do nosso coração, nós falamos assim: eu estou aqui guardando os mandamentos, eu estou obedecendo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e fulano de tal ali, tá nem aí para Deus, nem adora a Deus, e você começa a menosprezar aquela pessoa no seu coração, e muitas vezes você não se aproxima. Às vezes a gente não se aproxima, vou colocar a gente porque eu estou incluído nisso. Às vezes eu vou me colocar porque eu também eu tenho que fazer essa reflexão e eu posso cair no mesmo erro desse fariseu. Às vezes nós queremos viver uma vida de santidade, de algo tão exclusivo, a palavra santo significa separado, e a gente se considera tão separado como os fariseus eram e desprezamos o próximo. Agora me diga uma coisa: como que aquela pessoa vai conhecer o amor de Deus se eu não falar do amor de Deus para ela? Se eu continuar desprezando ela, se eu continuar ignorando ela, se eu continuar achando e me considerando melhor do que ela. Então, isso não pode acontecer. Então a gente tem que saber o seguinte, que nós somos pecadores, igual qualquer um outro. Aquela pessoa pecadora, viciada, que você não se aproxima, você está na mesma posição que ela. A diferença é que pela misericórdia de Deus você crê em Jesus como Salvador e alcançou salvação, alcançou perdão dos pecados. Mas isso não por mérito próprio. Então a gente nunca pode perder o foco que a salvação não acontece por mérito próprio. O problema desse fariseu aqui é que ele começa a achar que é por mérito próprio e não pela graça de Deus. Então, e aí quando a pessoa começa a acreditar no mérito próprio, ela começa a desprezar o próximo, como ele fez com esse publicano. Uma oração comum, entre aspas, A oração do fariseu era arrogante? Trazendo para os nossos parâmetros, sim. Para o nosso parâmetro, sim. Mas para os parâmetros da época, o parâmetro dele, tudo indica que o tipo de oração que está ali nesse texto, apesar de parecer arrogante, não era completamente desconhecido. Ou seja, os fariseus costumavam orar dessa forma. Há relatos na literatura rabínica, do judaísmo, que esse comportamento era comum. Então, quando Jesus conta essa parábola, os fariseus que estão ouvindo Jesus contar não acham nada estranho. Os fariseus simplesmente veem e falam: não, eu oro assim, essa é minha oração, é o que eu faço, não tem nada de errado nisso. Então, quando Jesus conta essa parábola, para eles, Jesus está até exaltando a eles, Só que eles não esperam, eles não sabem o final, O final da parábola é que pega eles de jeito.
mas de início parece que a oração não tem nada demais, né? Eu coloquei aqui um relato de uma oração, de acordo com um escritor, isso aqui está no livro do Snodgrass, e ele cita aqui uma oração que está nos escritos rabínicos, né? E é algo parecido, ele fala, né, dou graças ao Deus, ou seja, começa com graças que não colocaste na minha porção junto àqueles que se assentam, né, em Bet Hamisdras, né? Isso aqui eu não vou nem entrar em detalhes, nem junto daqueles que se assentam nas esquinas das ruas, pois eu me levanto cedo, né? E aí ele começa a falar, eu trabalho, eles também trabalham, mas eu recebo a minha recompensa, eles trabalham e não recebem a recompensa deles. Então assim, ele começa a se colocar aqui numa posição superior e menosprezar o próximo. Então realmente era uma oração comum naquela época, porém isso não justifica a atitude nem a torna aceitável. O que Jesus veio fazer foi quebrar esse paradigma e mostrar que esse tipo de oração não é aceito diante de Deus, não é uma oração que Deus aceita. Então Jesus vai mostrar como que deve ser uma oração de verdade. A oração arrogante. O fariseu diz a respeito de si mesmo o que era rigorosamente verdadeiro, ou seja, o que ele fazia, o que ele se esforçava para fazer, o jejum, o dízimo, lei, e ele faz referência a si mesmo 5 vezes. Ele cita Deus no começo, no agradecimento, depois esquece Deus e começa a falar eu, ou seja, o eu está presente, né? Ou seja, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Ou seja, ele se coloca agora, né? Ele orava de si mesmo e para si mesmo, né? Ele não estava orando para Deus aqui, estava se exaltando, mas o que motiva a orar era completamente errado, a motivação dele era errada, né? O que acontece aqui? Não existe nenhuma consciência de pecado, né? O pecado aqui para ele, ele praticamente esquece que ele é um pecador, ele simplesmente esquece que ele é falho da mesma forma que o publicano. Então o fariseu, ele apesar de ser um pecador, ele não reconhece isso, né? E nem da humilde dependência de Deus, ou seja, ele não reconhece que ele depende de Deus, que tudo que ele faz depende de Deus. Então a gente tem que entender o seguinte: se eu consigo ser obediente, se eu consigo guardar os mandamentos, se eu consigo orar, se eu consigo ir à igreja, se eu consigo ler a Bíblia, se eu consigo viver uma vida cristã verdadeira, eu não faço isso por mim mesmo. Isso não é de mim. É o Espírito Santo que me capacita, é Deus que me capacita para viver assim. Então eu tenho que entender, nós temos que entender, né, que tudo nós dependemos de Deus. O nosso desejo por Ele depende também, é algo dele, né? Então não é algo nosso. Então a gente tem que tirar o nosso, eliminar o eu e colocar a dependência de Deus em primeiro lugar. Depois de suas primeiras palavras, não se lembra mais de Deus, mas apenas de si mesmo. Ele começa a falar só o eu, né? O centro da oração é o que ele faz, as suas atitudes, né? A oração do fariseu inicialmente mostra quem ele é, né? Ou seja, ele só está falando dele, do comportamento dele, da atitude dele, e em seguida passa a destacar as obras excedentes, aquilo que ele faz a mais, jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo, enfim, ele começa a citar. Então, quando ele fala que ele jejuma 2 vezes por semana, ele excedia o jejum prescrito na lei, porque o jejum na lei falava que era só 1 vez por ano no dia da expiação. Então, quando ele começa a jejuar 2 vezes por semana, é bem provável que ele está pensando que ele está jejuando por toda a nação de Israel, que ele está contribuindo, né, a santidade dele está contribuindo para a salvação de todo mundo. Então o jejum estava atrelado ao dia da expiação. É claro que em algumas situações acontecia jejum, mas o povão mesmo só jejuava quando era o dia da expiação, que toda a nação se reunia e jejuava junto. Então ele jejuar 2 vezes por semana realmente é um pouco estranho. Ele está querendo ser santo demais, né? E isso realmente faz com que ele se exalte, né? E excedia, né, em relação ao dízimo também prescrito pela lei. A lei falava do dízimo e ele queria dar dízimo, né, até mesmo dos temperos ou condimentos, né? Mateus 23 vai falar isso aí. E tinha também as situações que o fariseu ia lá no supermercado, comprava uma farinha, aí ele falava assim: será que o cara que fez essa farinha deu o dízimo dela? Talvez não. Aí ele tirava o dízimo da farinha que ele comprava. Ou seja, ele queria ir além do que a lei mandava. A lei não falava para fazer isso.
né? Ou seja, se você comprasse algo, já ficava subentendido que aquela pessoa que fabricou aquele algo deu dízimo, né? Você não precisa dar o dízimo daquilo que você comprou. E os fariseus, bem provável que ele estava fazendo isso aqui, por isso que ele começa a se exaltar em relação ao dízimo. Então ele agradece a Deus por ser quem ele é, né? E agradece também pelo supostamente que ele faz a Deus. Então ele esquece do que Deus fez para ele e começa a pensar no que ele faz para Deus, como se Deus precisasse dele. Então é uma oração arrogante, uma oração que tira Deus, a glória de Deus, e coloca a glória no homem. E isso aqui, né, eu vou também fazer uma aplicação para os dias de hoje, para nós. Quantos louvores nós cantamos na igreja que exalta o homem? Quantos louvores, né? Porque um louvor, no fundo, é uma adoração, é uma oração. Então a gente trazendo o louvor para esse contexto, né, a gente olha para o Salmo, por exemplo, ali no Salmo se mistura, né, um louvor, um cântico e uma oração acaba sendo algo misturado, né? Então quando nós louvamos a Deus na igreja, nós oramos a Deus, né? E muitas vezes o louvor que a gente está louvando exalta o homem, exalta as obras do homem, os feitos do homem, e não glorificam a Deus. Então eu sou um pouco radical com esse negócio de louvor, né? Quando eu escuto um louvor na igreja que não exalta a Deus, eu já começo a ficar preocupado, né? Então a gente critica o fariseu, mas da mesma forma a gente faz isso muitas vezes dentro das nossas igrejas. Terceiro tópico, a sinceridade do publicano. Então no segundo tópico nós falamos do fariseu, como o comportamento dele, como ele fazia, como ele agia, como foi a sua oração. Agora nós vamos voltar a nossa atenção para o publicano. A oração do publicano. O cobrador de impostos parece não estar à vontade no local de culto, ele fica um pouco afastado, fica um pouco longe, né? Então ele não está ali tão no meio do povão, então parece que ele não está muito à vontade pelo fato de reconhecer que é falho, que é pecador. Ele não está apto a assumir o comportamento normal de quem ora. O que ele faz? Ele bate no peito numa situação de desespero. Então, quando ele bate no peito, né, essa palavra aqui, a gente vai explorar ela um pouco mais, mas é uma situação de arrependimento, apesar da parábola não citar a palavra arrependimento, mas a atitude dele é uma atitude de arrependimento, né? Com profunda dor, ele exclama: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso aqui é a oração dele todinha, viu? É a oração dele toda, ele não fala nada além disso. Ele só clama por misericórdia. Então, nessa breve e sincera, humilde oração, a ênfase recai sobre a palavra pecador. Então, ele reconhece que ele é um pecador. Ele sabe que ele é falho. E ele sabe que precisa de Deus. Então, a primeira coisa, né, que nós temos que fazer é reconhecer que nós somos pecadores. Isso tem que ser de forma sincera. Não é aquela auto-humilhação para conseguir um mérito diante de Deus. Não. É ter palavras sinceras diante de Deus. Deus não quer ouvir palavras bonitas, Ele quer ouvir sinceridade. Sinceridade e arrependimento, que é o título desse segundo subtópico. Além de golpear o próprio peito, o publicano nem conseguia levantar os olhos. Ele fala assim, ó: o publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele não levantava os olhos ao céu, ele não tinha essa coragem, né? Ou seja, Deus é santo e eu vou olhar para baixo. Eu vou olhar para baixo porque eu sou pecador. Eu vou baixar a cabeça diante de um Deus tão santo. Então ele reconhece a santidade de Deus. Então quando ele faz isso, né, além dele reconhecer que ele é pecador, reconhece a sua situação, e ele reconhece também que Deus é santo. Então ele faz isso, enquanto o fariseu não faz esse reconhecimento. A palavra batia do grego etipen, bater, ferir, castigar, faz uma referência, indica uma contrição dolorosa e arrependida, né, como aparece em Lucas 23, 48. Então aqui a gente observa um homem que está numa situação que reconhece que é pecador. Assim como o salmista Davi reconheceu, né, que é pecador, né, falou lá na Salmo 51, né, que o Deus não despreza um coração contrito, quebrantado, né? Então a gente está aqui diante de um homem que parece, né, dá para lembrar um pouco a questão de Davi lá. Então ele está reconhecendo a sua situação de ser um pecador.
né? E arrependimento é observado aqui nessa atitude dele. O publicano sequer consegue formular muitas palavras, né? O Deus tem misericórdia de mim, pecador. A oração dele é tão pequena, né, que a gente pode ler várias vezes aqui, que não vai tomar tempo da nossa aula, né? Ou seja, é uma passagem que a gente pode ler e reler. Então ele tem consciência da sua condição, por isso prostra-se em sinal de sinceridade e arrependimento, né? Então aqui já falei, a parábola não cita que ele se arrependeu, no entanto, a gente observa isso na sua atitude, né? Alguém que se arrepende do seu erro. Vamos continuar. Para o fariseu, que todos os seres humanos, né, para os fariseus, que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. Então, um pouco mal formulado aqui, né? A gente tira esse que aí, né? Para o fariseu, todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. Então, aqui ele se considera melhor do que os outros, diferente do publicano, que já pensa o contrário. Para ele, somente ele era pecador e todos eram justos. Ou seja, na verdade, se a gente for olhar para a oração do publicano, ele não está preocupado com os outros. Ele não está preocupado com o pecado do fariseu, não está preocupado com o pecado dos outros publicanos. Ele está preocupado consigo mesmo. Ele está ali, no momento, ali diante de Deus, para expressar a sua oração do fundo do seu coração. Essa é a preocupação dele. Ele não está preocupado com os outros. Na verdade, estamos diante de uma oração que saía das profundezas de um coração completamente dilacerado pela dor. Alguém que realmente se arrependeu. A oração aceita. As pessoas que ouvem atentamente a narração de Jesus talvez tivessem esboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Então, talvez as pessoas que estavam ouvindo, devido à cultura da época, que esse tipo de oração ser comum, eles falavam assim: dessa vez Jesus vai falar bem dos fariseus. Dessa vez Jesus contou uma parábola que vai exaltar os fariseus. Então eles não viram nenhum tipo de problema. Só que o resultado final da parábola é que pega eles de surpresa, né? Jesus desconcerta todos com uma conclusão inesperada. Isso que a parábola faz, ela conclui de uma forma que ninguém espera. Daquele filme que a gente assiste e espera um final de um jeito e o final de outro totalmente diferente, a gente é pego de surpresa no filme. Rapaz, eu pensei que isso ia acontecer no filme, vai acontecer outra coisa. Da mesma forma acontece aqui nessa parábola, né? Todo mundo esperava que Jesus fosse exaltar o fariseu e Jesus fala o contrário. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Lucas 18:14. Ou seja, este desceu justificado é o publicano e aquele que não desceu justificado é o fariseu. O publicano, que era odiado por todos, isto é, um pecador, recebe o dom de Deus, a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. Então a justiça, ele foi declarado justo, limpo, sem pecado, né? E o interessante é que na parábola em si, ninguém recebe uma resposta assim. Nem o publicano, nem o fariseu. Essa resposta aqui de que ele desceu justificado é Jesus que diz, né? Ou seja, o fariseu vai lá, faz a oração dele e volta para casa. O publicano vai lá, faz a oração dele e volta para casa. Simplesmente isso. Só que Deus só respondeu a oração do publicano, porque ele realmente se arrependeu dos seus pecados e ele recebeu o dom de Deus, a salvação. Já o fariseu, que ostentava justiça perante Deus como conquista pessoal, não obteve o mesmo favor. Ou seja, ele só se exaltou, conquista pessoal, salvação por obras, ele não conseguiu. Ninguém consegue ser salvo pelas obras, né? Só é salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Assim, a oração aceita é a do publicano. Ela vem permeada de sinceridade e arrependimento diante de Deus. Por isso, ele voltou para casa justificado, ou seja, perdoado, inocentado dos seus pecados. E aí Lucas vai falar aqui um pouco mais, né? Aquele que se exalta será humilhado. Lá no capítulo 14 de Lucas. Ninguém possui algo que possa se orgulhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Então, quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver várias passagens falando de ser humilde diante de Deus, de se humilhar diante de Deus. E falando do contrário, aquele que se exalta. O que acontece com aquele que se exalta? Ele será abatido, mas aquele que se humilha será exaltado. O pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia de Deus, certamente a encontrará. Então, quem busca a misericórdia, que se arrepende e crê em Jesus como Salvador,
ele encontra misericórdia. Isso é fato, né? Isso vale para todos nós, né? Como que eu vou conseguir ser salvo? Como que eu vou conseguir estar na presença de Deus? Como que a minha oração vai ser respondida? Basta nós nos humilharmos diante de Deus, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos, amar o próximo. Isso aqui faz parte também. Eu guardo os mandamentos e não amo o próximo. Você não fez nada. Então você amar o próximo, você mostrar que o amor de Deus está na sua vida através do amor ao próximo. E aí sim, nós chegamos diante de Deus em oração e Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai responder a nossa oração. Ele vai nos perdoar, né, dos nossos pecados. Conclusão. Na parábola que aprendemos na lição de hoje, o fariseu representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem atitude sincera. O publicano, apesar da classe a que pertence, no momento da oração representa aquele tipo de pessoa que, com sinceridade e arrependimento, se prostra diante do Pai e por isso encontra favor. Será que o nosso coração naturalmente não é semelhante ao do fariseu? Olha só a pergunta que temos aqui. A gente fala, critica o fariseu, critica as outras pessoas, mas será que nós não estamos na mesma posição que ele? Será que nós não começamos a nos exaltar? Será que a nossa oração começa a ser somente oração com palavras bonitas? Então a gente tem que refletir um pouco sobre isso aí, né? E não cair no mesmo erro desse fariseu. Vê-se severamente os pecados de outras pessoas, mas esquece dos próprios. O fariseu deixou o templo da mesma maneira que entrou nele. Devemos orar como publicanos, pois todos somos pecadores. Devemos orar com sinceridade e arrependimento diante de Deus. Quem se humilhando, curva-se até ao pó, será amorosamente conduzido ao coração do Pai. Salmo 51, 17 é uma referência. Ou seja, para que nós possamos ser aceitos diante de Deus, não basta, não adianta, não vou colocar não basta, não adianta nós querermos praticar boas obras. As boas obras são resultado de um coração contrito, arrependido e salvo. Ou seja, as boas obras é o resultado. Mas o que vai fazer com que nós alcancemos diante de Deus misericórdia é a nossa posição de humildade, de reconhecimento que somos falhos. Não de ficar indicando o pecado do próximo, querendo ser melhor do que os outros. Então essa parábola ela deixa essa lição aqui bem clara. É uma lição sobre oração, mas é uma lição também sobre amor ao próximo. É uma lição também sobre humildade diante de Deus e diante do próximo também. Então que nós possamos, né, viver uma vida diferenciada, que essa lição aqui, que essa parábola possa falar na nossa vida e o resultado disso seja uma mudança prática na nossa vida. As parábolas de Jesus, elas eram diferenciadas por quê? Porque elas sempre tinham o propósito de mudar a vida do ouvinte. Então que esse propósito possa ser alcançado na minha e na sua vida, que nós possamos viver de uma forma diferente depois de entender melhor essa parábola. Amém? Então encerro aqui a aula. Temos aqui as perguntas, caso você use o slide aí na sua igreja, né? E nós temos também alguns cursos no EBD em Foco que você pode acessar. Esses cursos, acesse lá ebdenfoco.com.br que você vai conhecer, né? A paz do Senhor, até a próxima aula.